Olá, no Tá em Jogo de hoje a gente fala sobre canoagem, atletismo e futsal, então não sai daí porque é logo depois da vinheta. Olá, boa noite, Tá em Jogo, começa agora ao vivo aqui pela TV Univates, canal 15 da NET Lajeado, 15 da Brasrede em Arroio do Meio, também pelo site univates.br/TV e ainda pelo nosso Facebook, facebook.com/TV Univates. Lembrando que pela nossa fanpage, na transmissão pelo Facebook, você pode enviar sua pergunta, participar do programa com a gente. Quero saudar os nossos convidados, começando aqui pelo Bela, técnico da LAF, seja bem-vindo. Obrigado, Marcos. Sempre um prazer novamente estar aqui, né? Para a gente falar do nosso futsal e da LAF, para trazer as novidades e o que está acontecendo com a equipe. Bacana. Também o Diego, para falar um pouquinho de atletismo. Seja bem-vindo, Diego. Boa noite, obrigado. Estamos aí para essa noite de bate-papo. Bacana. Também o Marcos, representando a ECA, presidente da ECA. Seja bem-vindo. Isso, obrigado. Vamos falar um pouquinho aí do desenvolvimento da canoagem aí no Vale do Taquari. E ainda sobre a ECA, que não está aparecendo aqui no estúdio, tá o Chiquinho também, a gente vai fazer uma troca aí logo mais, então, para ampliar o assunto também, falar um pouquinho sobre canoagem. Quero começar falando de ALAF. Bela, uma avaliação do último jogo, final de semana, a ALAF enfrentou a Soeva fora de casa, acabou perdendo lá em Venâncio Aires por 6-1. A nossa equipe realmente não vive um bom momento, né? Nós estamos numa péssima fase, para ruim ainda falta muito, então estamos numa péssima fase, 9 jogos sem vencer, aliás 10, um empate, 9 derrotas. 9 seguidos, 9 né? seguidos, né? Então a gente está numa situação muito ruim, muito péssima na tabela. Estamos nos mobilizando o máximo possível. Tivemos esse jogo agora, 3 jogos contra equipes da Liga, que são equipes que têm uma qualidade muito grande, uma qualidade acima da média de todas as equipes que participam. Então tivemos esses 3 jogos, infelizmente, os 3 seguidos, as 3 equipes da Liga. E agora temos um jogo em casa contra o Sobradinho, que é uma equipe que praticamente é do mesmo nível da gente. E temos que nos concentrar, continuar a treinar e não temos muita solução a não ser a dedicação e a vontade de tentar vencer. E se falar retrospecto, o que tem feito, talvez, não levando em conta talvez os times da Liga, né, mas os jogos anteriores, o que tem dificultado talvez a LAF de chegar lá? A gente percebeu muitos jogos, a equipe chegando perto, né, fazendo um bom jogo, né, mas no final o resultado não se aplica ao que realmente aconteceu na partida. Nós temos um problema muito sério, todo mundo já sabe, né? A LAF vem de uma reestruturação muito grande, isso já vai fazer 1 ano e meio, desde que eu assumi a equipe. A gente vem numa reestruturação de gestão, de modelo de trabalho, de métodos. Sabíamos da dificuldade que é. Hoje a LAF não tem um valor significativo para investimento, então nós não temos como investir hoje numa equipe de alto nível, de alto padrão, então nós temos peças limitadas. Ou seja, a folha de pagamento é reduzida, se for comparar com alguns times. Hoje a LAF ela tem a segunda menor folha, né? Então só perde para uma equipe aí que tem a menor folha, então nós temos para jogar uma Série Ouro aí onde as equipes estão num nível aí de até de 150 mil mensais, né? Então nós não chegamos nem perto disso, né? Então nós temos um grupo reduzido, nós temos uma mescla de jogadores. Todos nós sabíamos da diretoria e comissão técnica que nós teríamos essa dificuldade, principalmente de metade de segundo tempo para final de jogo, onde as nossas peças já cansam, né? Então hoje se tu vê, tu já foi algumas vezes assistir os jogos, todos já foram, o Thiago foi ver, que a nossa equipe da partir da metade do segundo tempo em diante ela cai muito, né? Ela tem uma caída muito, muito drástica. Quando acaba tendo que rodar o time. Quando acaba botar os meninos e tem alguns meninos ainda que não estão prontos, né? Então outros jogadores não se adaptaram de repente ao estilo de jogo, ao campeonato em si. Algumas peças não se encaixaram ainda na equipe, precisam se encaixar o mais rápido possível. E isso a gente já sabia. A gente sabia que ia ter essa falta de investimento, de repente, que a gente pode falar, né? Mas o torcedor sabe disso. Nós nunca escondemos isso de ninguém, né? Que a LAF está passando por uma reestruturação, vai voltar a ser grande, mas a gente tem que estar passando um período de adaptação e nisso a gente está
pagando o preço, né? Então, pagando o preço que a gente fala é pés no chão, sem loucura, sem se endividar, sem fazer dívida, sem poder pagar, né? Então, a gente está, o Xande, o pessoal aí está com os pés muito no chão para isso. Então, nós temos um orçamento muito enxuto. O orçamento está sendo seguido a regra, a linha, né? Então, para a gente trazer um jogador hoje, de repente, a gente vai explodir o nosso orçamento e não é mais isso que a gente quer, né? A gente quer ter um clube enxuto, com uma saúde financeira muito boa, e isso vai levar tempo, Marcos. Isso leva tempo, isso leva conhecimento, leva estruturas, que a gente precisa ter mais pagamentos de algumas coisas que a gente ficaram pendentes. Então, tudo isso depende de tempo, né? E nós sabíamos que com essa falta de investimento, com esses poucos atletas que nós temos, né? Hoje nós temos aí no grupo aí 8, 9 jogadores, o restante é meninos de projetos sociais, né? Que a LAF tem esses projetos sociais, são meninos aqui da própria cidade de Lajeado. Então, praticamente de 40% a 50% do meu plantel hoje são de meninos daqui, meninos de perto da cidade. Corremos o risco, a gente sabia que ia correr esse risco, mas a gente tinha que fazer alguma coisa para que a gente pudesse fazer uma equipe competitiva, né? Uma equipe que jogasse uma Série Ouro, mas ao mesmo tempo a gente sabia que ia ser muito difícil a gente ter um nível, todo jogo naquele nível alto que nem a gente tem no começo até a metade do segundo tempo. Principalmente contra essas equipes aí que tem 14, 16 atletas até de alto nível. Então, a gente está com os pés no chão, trabalhando com os pés no chão. Acredito e falo isso, o torcedor sabe disso, o torcedor está nos apoiando, sempre nos apoiando, que essa fase vai passar. Ela vai passar porque a partir de agora a gente começa a pegar equipes de um nível parecido com o nosso, né? E esperamos aí que a gente consiga já trazer um resultado positivo já nesse sábado. Aí começar para conseguir classificar, né, Bela, que agora tem que correr atrás. Nós temos hoje 14 pontos, né, e o oitavo tem 23. Então a gente tem ainda mais 6 ou 7 jogos para jogar ainda. Então a gente precisa fazer mais ou menos aí mais uns 9 pontos, 12 pontos. Não é difícil, não é difícil. Vai ter que ter muito empenho de alguns atletas, vai ter que ter mais empenho. E a gente tem que continuar da mesma forma, né? Então, na mesma forma de jogar, na mesma forma de tentar buscar o jogo. E dentro de casa a gente vai ter que fazer esses 9 pontos, né? Nós temos 3 jogos fora, 3 jogos em casa. E dentro de casa a gente vai ter que fazer esses 3 pontos. Então, seriam 9 e a gente teria que buscar mais uma vitória fora. Não é impossível, lógico que não é impossível. É difícil, é muito difícil. Mas nós vamos ter que nos doar 100% para esse jogo, que sábado para nós praticamente é uma final. E Bela, se falar desse último jogo, então, contra a Sueva lá em Venâncio, a gente sabe que é praticamente um caldeirão ali, Venâncio, né? Uma pressão de torcida também, enquanto uma equipe de liga, né? Como é que foi jogar ali? Nós tivemos, eu tô, sempre digo, eu já estou meio carimbado na situação de arbitragem, né? Então, às vezes eu falo na arbitragem, eu sou punido, eu tenho várias coisas, né? Mas está tendo alguns momentos, assim, 2 pesos, 2 medidas, né? Então, nós tivemos um jogo parelho, realmente foi parelho o primeiro tempo, onde teve um lance de um pênalti claríssimo, o árbitro não deu, e um pênalti duvidoso para outra equipe adversária que foi dado. Fomos prejudicados, acredito que fomos prejudicados, né? Mas são coisas do futebol e algumas forças extras quadras aí que estão nos deixando meio em alerta. Mas a partir do momento do segundo tempo, da metade, que nem eu falei até agora, na metade a equipe da Sueva realmente ela teve um poder maior ofensivo, foi uma equipe que jogou melhor, isso a gente não pode negar aqui, né? Seria hipócrita eu vir aqui dizer que jogamos melhores do que eles, não jogamos. Foi um jogo parelho até a metade do segundo tempo, onde a gente levou o 4º gol, estávamos buscando o jogo, levamos o 4º gol. Aí, a partir desse momento, eu tenho uma final agora para jogar sábado, praticamente uma final, né, contra a equipe de Sobradinho. Eu poupei esses meninos que estavam com cartão, né, alguns jogadores nossos que estavam com 2 cartões amarelos estavam pendurados. Tirei-os do jogo para preservar eles para esse jogo de sábado e coloquei os meninos. E aí os meninos, eles ainda são novos, né, a gente fala no futebol, são verde, mas eles só vão aprender, Marcos, se jogar, né. Então, a gente está tentando, está dando a força para eles, estamos dando as oportunidades para alguns atletas e a gente precisa, se a gente quiser continuar nesse mesmo método de trabalho, a gente precisa começar a botar esses meninos jogar também, né. Então, estamos fazendo isso, estamos botando eles jogar.
Mas o jogo até em si, até um pedaço, ele foi parelho. A partir de algum momento, a equipe da Sueva, pela qualidade que tem, pelo plantel que tem, não é à toa que é o atual campeão gaúcho, né? Então, é um time que tem uma qualidade superior à nossa, foi superior praticamente o jogo todo. Tivemos algumas oportunidades também, tivemos chances de fazer os gols e não fizemos. Tomamos alguns gols, que a gente fala bobos, né? Gols assim, que eles foram de ingenuidade nossa, mas temos que trabalhar, temos que treinar para que a gente possa fazer aí um grande jogo e estamos fazendo grandes jogos, né? Então, infelizmente, nós estamos pecando em alguns aspectos de finalização, pecando na hora de fazer o gol, tomamos alguns gols aqui na Univates também por erro de marcação individual, então isso é complicado. Tu tem que treinar e que a gente possa aí melhorar e sair dessa fase o mais rápido possível. E como você estava comentando ali, Bela, muitos jogadores vêm dos projetos sociais, né? Acabam vindo muitos desses meninos, né? E também, tanto o Diego, né, pelo atletismo, quanto o Marcos também com a ECA, desenvolve esses projetos sociais aqui na cidade. Diego, quero aproveitar para a gente falar um pouquinho do projeto da AVA de atletismo, né? Como é que tá? Deve estar iniciando, né, nos próximos dias agora também. A gente trabalha muito nessa parte social, né, com o objetivo de dar uma oportunidade para as crianças, né, de uma vivência de um esporte um pouco diferente. Então, a gente esse ano está começando um pouco inverso, mas vamos dar a largada no projeto com a nossa competição, que é o tradicional Troféu Lajado de Atletismo, né, que já é final de semana agora. Que já é agora, no sábado. Estamos torcendo aí para que a chuva venha toda agora e nos libere aí do final de semana, porque a expectativa é grande, de toda a comunidade gaúcha do atletismo, até pela grande estrutura que a gente tem aqui em Lajado, que é essa pista da Univates, né? Então o pessoal espera o ano todo para a competição aqui em Lajado. Eu lembro casualmente foi eu que acompanhei ano passado pela TV e o pessoal vem de diversas cidades do estado e todo mundo elogia muito o espaço, né, também. A gente sempre coloca, eu coloco também, por ser membro do Conselho da Federação, a gente sempre frisa muito isso, é uma grande oportunidade que a universidade coloca para a comunidade do atletismo, né? Disponibilizar um espaço tão bacana como é esse aqui da Univates. E a gente, nessa parceria Univates, AVA e Prefeitura de Lajado, consegue, além desse campeonato, de realizar o Troféu Lajado, é a realização do projeto de atletismo, né? Que a gente atende crianças dos 8 aos 17 anos, né? Então, que nós pretendemos, a partir do dia 3, né, após o evento, fazer a divulgação nas escolas e, a partir do dia 3, retomar os treinamentos, abrindo essa turma nova aí para as crianças que queiram praticar o atletismo. E o processo de inscrição vai ser direto nas escolas, vai até vocês? Como é que vai funcionar isso? Isso, a gente sempre faz essa divulgação, né, nos meios de comunicação, a gente faz nas escolas. E a criança, com o seu responsável, se desloca até a pista, onde ela recebe a ficha de inscrição, onde os pais preenchem e autorizam ela a participar. E aí cada uma vai se enquadrar no seu horário, conforme a sua categoria, né, de treinamento. E aí é só vir munido da autorização dos pais no dia seguinte para o treinamento. E são diversas faixas etárias, né? Você estava comentando dos 8 aos 17 anos ali. Como divide na hora de treinar? Acaba treinando todo mundo junto? Como é que funciona essa questão da divisão? A gente divide, né? As categorias de base no atletismo, na nossa federação, a gente tem o sub-12, né? O sub-14, o sub-16 e o sub-18. Então a gente faz essa divisão, a gente tem 4 horários durante a tarde, né? Até para fazer uma diferenciação nessa... Principalmente os pequenos ali, o sub-12, nós estamos até estudando daqui a pouco fazer mais uma divisão ali para pegar uns menores, porque ali na verdade é mais a iniciação, é uma brincadeira, né? Eles criar o gosto, eles conhecer a corrida, trabalhar a coordenação, e aí a gente tem que fazer essa divisão, porque o sub-16, o sub-18 a gente já pode fazer um pouco mais de treinamento com eles. E dentro do projeto, se fala no atletismo, mas quais as modalidades que eles vão praticar? A gente tem essa gama grande, né, o atletismo, né, nós temos as corridas de velocidade, né, que cada faixa etária, por exemplo, no sub-12 tem o 50, depois vem o 60, o 75 e no sub-18 é o 100 propriamente dito, né. Então, nós temos os saltos, que é o salto em altura e o salto em distância, aí temos as corridas de meio fundo, 800, 1.500, e para os menores ali a gente tem o 150, tem o 600.
E também os arremessos, né, que vai, nos pequenininhos começa na pelota, depois vem o lançamento de dardo, disco, arremesso de peso. Então é bem variado, o atletismo é bem eclético, ele tem espaço, eu digo, para todos, né. Às vezes o cara não é veloz, mas é um bom saltador. Às vezes ele não é saltador, não é veloz, mas é um grande arremessador, né? Então a gente consegue ter essa dinâmica maior para encontrar uma prova para o atleta. E ele acaba circulando pelas modalidades para perceber em quais ele é melhor também? Como é que funciona isso? Isso aí, geralmente ali nas categorias de base, o sub-12, principalmente, depois o sub-14, tu acaba fazendo o atleta, o aluno, conhecer de formas de atividades lúdicas, conhecendo todas as provas. E eles mesmos vão se identificando, e a gente como professor, como treinador, já vai percebendo umas características, né? Então, a partir do sub-16 tu já especializa, né? Olha, tu vai ser velocista, vai ser um saltador. E a gente tem, no atletismo tem sempre essa oportunidade que numa competição ele pode fazer 3 provas individuais, né? Então tu consegue trabalhar ali para mais coisas, né? Para não ficar ali muito focado, só vai ser salto de distância, não vai fazer mais nada. Então, mesmo que ele talvez seja melhor em uma... Exatamente, porque lá na frente, se ele for seguir a carreira, ele vai precisar, porque todas as provas vão servir de base para o futuro dele, quando ele se definir e for um atleta. Eu sou um saltador em altura. Mas a velocidade, a coordenação, as provas de barreira são extremamente importantes, né? Isso tudo vai ajudar numa gama de formação para que ele desenvolva melhor depois a sua especificidade do treinamento. E como se percebe a questão da formação deles realmente continuarem, né? Que não seja apenas uma atividade no contraturno para ocupar o tempo, um esporte, mas que realmente eles sigam nesse esporte. Se percebe que alguns tomam um gosto realmente por isso e optam como um futuro profissional até? Muitos até têm interesse, mas nós temos a dificuldade que a gente tem um projeto até ali, né? Quando partiu do sub-18, que realmente tu precisa de um treinamento diário, 2 turnos, e com acompanhamentos, a nossa região aqui, ela não tem nenhum clube com essa capacidade, né? Todos os outros aqui, que tem Teutônia, tem Santa Cruz, a gente tem uma capacidade de investimento e de projeto mais a nível social, de despertar o gosto e sim propiciar através das competições oficiais da federação, campeonatos estaduais e quem atingir marcas até campeonatos nacionais, para que desperte o interesse de um clube. Hoje no Rio Grande do Sul seria a Sojipa, né? Um clube assim que tem as condições de botar um atleta com treinamento diário, como é necessário, né? Mas o importante é que a gente faça esse papel, que dê essa oportunidade, né? Que ele possa vivenciar e possa ter a oportunidade de estar numa vitrine. E no momento que ele decidiu, eu quero tentar conciliar com o estudo, mas eu quero vivenciar isso aqui para o lado profissional. E a gente tem toda essa condição de dar esse encaminhamento para o atleta, né? E eu acho interessante também essa questão de serem diversas formas, né? Na região tem diversos projetos, né? Em diversos esportes diferentes também, criando oportunidades. Talvez o jovem ali não seja muito bom no futsal, né, Bela? Talvez o pé seja meio tortinho, que nem o meu é. Pode ser. Mas daí talvez tenha oportunidade de entrar num outro esporte, né? Talvez que se enquadre melhor. A gente está com o Marcos aí para falar da ECA. A ECA também é um outro esporte diferente já. O pessoal vai para a água, né? Marcos, falando um pouquinho como é que surgiu a ECA e também um pouquinho do projeto social. Bom, vamos lá então. A ECA ela já está em atividade desde 1985, né? A gente iniciou a canoagem velocidade no estado do Rio Grande do Sul, né? Foi a primeira equipe a ser fundada aqui no estado do Rio Grande do Sul, que começou a trabalhar com essa parte de canoagem velocidade na formação e na busca de atleta, né? A gente hoje tem projetos, a gente está desenvolvendo em 2 cidades. A gente está na cidade de Estrela, onde é a matriz da associação, e aqui em Lajeado agora a gente iniciou um trabalho muito forte, né, voltado para a parte de inclusão social, que o colega estava falando aqui que ele trabalha também, né, e a gente também volta para o lado do alto rendimento, né.
E agora a gente está iniciando um projeto aqui na cidade de Lajeado nesse mês ainda, em parceria com a Prefeitura Municipal, né, que a gente executa ele aqui na Marina do Vale, né, ao lado da ponte do Rio Taquari. Então a gente tem um projeto voltado para a inclusão e para a escolha de atletas. A gente dá a inclusão, a gente garimpa alguns alunos ali para formar a equipe de base da associação e devidamente virar um atleta mais para o futuro, né? Então, em Estrela a gente já tem equipe de base, em Lajeado também. Agora, dia 28, a gente está viajando para Curitiba, né, para o Campeonato Brasileiro, com as 2 equipes integradas, que na verdade é uma só no final, né? Então a gente vai constituir barco misto lá, vai ser uma equipe só, a gente vai com cerca de 20 atletas. São 10 treinando aqui em Lajeado e 10 em Estrela, né? Então a gente vai viajar para o Campeonato Brasileiro em Curitiba, né? Bacana. E se falar a questão do projeto social, ele envolve mais modalidades dentro disso? A canoagem velocidade em si, ela envolve 3 tipos de embarcação, que é o K1, que é o barco individual, né? Que é o K2, que é o barco de dupla, e masculino e feminino, sempre separados as categorias, e o K4, né? Que é o barco de integração de 4 atletas, né? Daí varia sempre por categoria. A gente tem a categoria infantil, a menor, a cadete, a júnior, a sênior e a master, né? São as categorias hoje de competição a nível nacional. Hoje nós temos atletas competitivos na categoria infantil, menor, cadete e sênior, né? Então, ano que vem a gente já vai ter atletas em todas as categorias hoje de competição a nível nacional, a gente vai ter atletas competindo hoje, né? Então, a gente trabalha focando o alto rendimento, mas também não deixando a parte da inclusão de lado, né? Então, a gente atua nesses 2 viés, né? E como se percebe quando o aluno ele começa na canoagem? Não tem um pouco daquilo do medo, como é que se trabalha essa questão? Tem. Na inclusão, a gente agora está começando numa época meio complicada, que é fim de inverno, né? Começando ali, tá frio. Por exemplo, hoje teve atleta em Estrela que saiu 7 horas da noite dentro da água, estava treinando. Frio, chuva, garoa, mas estava treinando. A gente, faça chuva, faça sol, o técnico está na água com os atletas. O Chiquinho pode falar um pouquinho disso depois, né? Tá chovendo, tá frio, eles estão na água. Então, nós temos hoje atletas já praticando nível de treino para alto rendimento. A partir dos 13 anos a 16 anos, eles treinam todos os dias. Nós temos atletas treinando chegam a treinar 4 horas por dia, mesmo no frio, na chuva, estão lá na água todos os dias, né? Então, é assim que funciona. É aquele receio, muitas vezes, dos pais que estavam perguntando de vou botar meu filho na canoagem e tal, rio, envolve água. Então, o cuidado dos professores, dos técnicos, dos auxiliares tem que ser também dobrado. O aluno muitas vezes chega sem saber nadar, então a gente dá uma iniciação nele ali. Ele usa um colete específico para a prática da canoagem velocidade, que dá um pouquinho mais de mobilidade. Então, muita gente chama os pais para integrar, ir lá. Os pais são muito envolvidos, na maioria das vezes, na sua grande maioria estão lá, sempre presentes, acompanham as aulas muitas vezes, né? Existe essa integração. A gente vai para um campeonato, vai um comboio de pais atrás de carro, então isso que é o legal da canoagem, né? Acaba reunindo a família e tal. E como o Marcos estava falando, indiferente do frio, indiferente do clima, tem que estar, né? E o pessoal está participando aqui pelo nosso Facebook, aqui, mandando umas mensagens aqui quanto a ECA, Jordana Roberta, mandando aqui a ECA vai voar, falando do campeonato, imagino. Dália ECA, Vinícius Moraes, Boa Marcos, Eduarda Vettorello e o Arthur Figueiredo também, Dália ECA. Isso aí, são todos alunos do Chiquinho aqui de Lajeado aqui. Já estão participando aqui. Lembrando, quem quiser mandar uma pergunta, quiser mandar teu comentário, facebook.com/TV Univates, na transmissão, comenta ali embaixo nos comentários que a gente vai estar lendo aqui, repassando para os nossos convidados também. E como o Marcos falava ali sobre a questão do inverno, do frio ali, olha, período de inverno às vezes é meio difícil, o pessoal dá uma pausa nos exercícios, dá uma pausa na academia. No Bela, para treinar, como é que é no inverno? Muda alguma coisa? Muda. Muda bastante. O que muda no futsal? Muda a preguiça dos caras para treinar, pelo amor de Deus. Também. Então, não, é complicado. Na época que eu jogava também, eu joguei em lugares muito frios também, né? Caxias foi um deles que eu jogava lá. E muito frio, até tu sair da cama e tu pegar, a gente pega no tranco. E não é diferente aqui também com
com o esporte profissional também, né? Eu estava ouvindo o professor, espero que alguns atletas meus estejam assistindo para ouvir o que ele falou aqui, que os meninos estão no Rio, lá no frio, treinando. Porque às vezes eles vão treinar 9 horas da manhã com um travesseiro na cabeça ainda, né? Então isso é bom eles ouvir para eles dar uma valorizada, porque onde a gente treina, né, não tem problema de chuva, não tem problema de umidade, não tem problema de nada. Então realmente só é o frio, mas o frio ele afeta, principalmente em termos de aquecimento, de até ritmo de treinamento também. O treinamento ele começa muito devagar, até o ritmo que a gente deseja que ele esteja no treinamento, a intensidade que ela esteja, demora algum tempo ainda para aquecer, né? Eu acho que deve ser em todos os esportes isso, principalmente no esporte do futsal, ele precisa de um aquecimento um pouquinho maior, precisa já de uma mobilidade maior para que o treinamento ele se torne um pouquinho mais competitivo da metade em diante do treinamento. Interessante. E Diego, no atletismo, como é que muda? A parte externa também, né? É isso aí, né? A mesma coisa. Ou é chuva e frio, a gente sempre no atletismo não tem meio termo, é dia de competição, ou é sol para rachar, para sair o pimentão. Normalmente tem um extremo, né? Ou é frio e chuva, não tem um meio termo. E a gente sempre gosta, a criança que opta, né, por tipo a canoagem, estar lá na água, no frio e na chuva, ou estar no atletismo, que a gente sempre diz, como o Bela falou, não tem o ginásio para dar uma segurada no calor ou no frio fechado ali, a gente está no tempo mesmo. Então, quem vai é porque realmente gosta e quer estar ali, né? Tem força de vontade, às vezes o sol tá lascando, ou às vezes muito frio. É claro que a gente tem que ter, principalmente com os mais pequenos, um cuidado, né? Esses dias de chuvarada às vezes prejudica um pouco o treinamento, né? E até a própria atividade com as crianças. Mas não tem muito, tem que ir para a chuva mesmo, para se molhar. Tem que estar preparado para qualquer clima, né? E a canoagem acaba sendo um pouquinho pior, né? Canoagem é um pouquinho pior, exatamente, Porque a gente tem a chuva e tem a água, né? O rio. Né? Então, até no inverno, há uma preocupação maior, né? Porque, principalmente quando está na iniciação, né? O atleta ele começa nos barcos, né? Não no K1 olímpico, mas sim no mini K1, que é um barco preparatório para ele ir para o barco de competição mesmo, né? Que é o K1 olímpico. Então, acontece muito do aluno virar, cair na água, né? Ou seja, ele tem o contrato primário com a água. Então, a gente se preocupa muito por questões de hipotermia e tal, então a gente tem todo esse cuidado. Como o Marcos estava falando antes, né, além da questão de segurança, né, que eles usam os coletes salva-vidas, tudo, a gente tem toda essa preocupação com o frio também. Né? Então, nesse período agora que a gente está pré-competição, pré-campeonato brasileiro, né, então, por exemplo, um dia que nem hoje, né, que estava frio, que estava garoando, né, a gente já orienta bem o pessoal para virem com toda a indumentária, né, um moletom, uma camisa de lycra e tal, para se proteger do frio, né, porque, claro que depois de um determinado período de treino, assim, o corpo esquenta e tal, né, mas sempre tem aquele ventinho lá no rio, lá, que é um lugar aberto, né, que faz a gurizada bater o queixo, né. Tem que ter muita força de vontade, então. Exatamente. O pessoal está participando aqui, lembrando que você pode participar aí pelo facebook.com/TV Univates na transmissão, comenta aí embaixo nos comentários, manda teu recadinho aqui. Pessoal, acho que são teus alunos aqui, Chiquinho. Chiquinho, melhor treinador, Chiquinho Paizão, os coraçãozinho aqui, Dália Eca. Então, a gente fica agradecido, né, pelos alunos, né, e eles estão bem comprometidos, né, são todos, não falta um treino, né, eu acho que isso é muito importante. Quando se está num projeto social, a gente sabe, o Diego pode falar também aqui, que é mais uma introdução ao esporte, né, de todas as questões que envolve ali o aprendizado. Agora, quando a gente vai falar em alto rendimento, né, eu sempre tenho uma frase muito bacana, não adianta querer, nada cai do céu, tem que treinar. Né? Então, a gente tem a nossa equipe, tanto de Estrela quanto de Lajeado, que os alunos são bem comprometidos, né, com os treinadores e com o esporte. Eles têm muita vontade de participar das competições, né? Eles têm muita vontade de vencer. Então, é isso aí, não existe milagre, tem que treinar.
E como vocês percebem, já lanço para os três aí, essa questão, a diferença talvez no treinamento, num projeto social e num alto rendimento, né? Porque acaba tendo as suas diferenças, né? Mas o que se percebe diferença ou acaba tendo que diferenciar no treinamento? Alguém quer falar? Belo. Eu posso falar pelo treinamento, pela nossa experiência, né? Eu tive muitos anos de escolinha, de competição, agora eu estou trabalhando nesses projetos sociais da LAF, né? Então, até o professor Dirceu e a professora Vanessa são um dos professores que trabalham com a gente nos projetos sociais. E lá a gente tenta fazer que nem os professores o professor estava falando, a inclusão dessas crianças, né? Então nós temos um projeto social lá em 2 bairros, que são 2 bairros carentes, né? Um pouco mais carentes que outros bairros. Aí, eu não sendo de Lajeado, lógico, estou aqui somente 2 anos, então pouco sei da cidade, né? No pouco que eu sei. Então, dentro desses trabalhos de inclusão, a gente tem aquele menino que ele chega e ele quer participar. Ele quer chutar bola, ele quer correr, ele quer... Então, a gente não pode ter um treinamento específico dentro daquele projeto social. Quando o menino se destaca, como a gente já teve 2, 3 que se destacaram, a gente traz para as nossas equipes de competição, né, que é a Sub-9, Sub-11, a Sub-13 e o adulto e o profissional. A gente traz esses meninos para cá e aí a gente já dá um outro tipo de treinamento para eles. Eles têm esse treinamento, lógico, nos projetos sociais, mas como os professores falaram, é mais uma inclusão dessas crianças e... Sem uma pressão, talvez. É isso, o português bem claro, tirar os meninos da rua, né? Dar uma oportunidade. Então nós temos hoje um menino que a gente tirou de um projeto social, hoje ele estuda educação física dentro da universidade, joga profissionalmente, né? Então ele é um menino que ele teve uma oportunidade e ele está abraçando essa oportunidade muito bem abraçado. Então isso que a gente quer, é gratificante fazer isso, é gratificante quando tu vê um menino estar jogando, um menino que saiu das ruas e está com a gente hoje. Então, no projeto social, nos nossos, né, a gente enfatiza muito esse o afeto, né, trazer a criança para dentro do esporte, mostrar, que nem o professor falou, mostrar o que é o esporte, mostrar que ele pode ir longe dentro do esporte se ele quiser, mostrar o outro lado do esporte para ele, porque daqui a pouco vai lá, joga 2, 3 minutos, não se agrada, vai embora. E nós temos esse problema ao contrário, os meninos vão para lá, eles não querem mais sair, né? Então, dessa situação, até do acompanhamento do professor, do trabalho feito, né? Então, tu tem que fazer um trabalho minucioso e aos poucos, então tu não pode, dentro do futsal, né? Daqui a pouco tu encher o guri de jogada, encher o guri disso, encher o guri daquilo. O guri diz, eu não quero isso aqui, eu vim aqui para jogar futebol, eles falam. Então, a gente inclui ele primeiro, ele fica um tempo de adaptação dentro dos projetos sociais, a gente faz um trabalhinho com ele lá. Depois disso, se ele se destaca, realmente a gente traz para uma dessas categorias de base. Ou até profissional também. Diego, no atletismo se percebe mais ou menos a mesma coisa? Eu acho que aí entra os profissionais, né, de educação física, os que trabalham, indiferente do projeto, mas eu acho que o pensamento ele é único, ele é igual, né, porque a gente está lidando com crianças, né. Então, aquele negócio, mesmo que, eu pego um salto em altura, ele tem N etapas para fazer um salto, eu não posso colocar na criança, ela não vai entender nada. Então ela, lá, os 12 anos, ele vai saltar, deixa ele saltar e a gente vai corrigindo. E ele vai criar o gosto, porque se eu fizer isso, não, eu não quero isso aqui, é muito chato. Então o nosso papel como profissional é saber, o momento também, a gente tem que ter essa sensibilidade de entender, olha, porque a gente tem umas crianças que amadurecem um pouco antes. Olha, essa aqui já está mais preparada, independente às vezes da idade, né? A gente já pode dar uma orientação um pouquinho diferente, né? Mas sempre com muito cuidado. Eu sempre costumo dizer, e aprendi muito isso aí, a gente tem que ter o cuidado, porque a criança não é o adulto em miniatura, né? E eu faço, e acredito que todos fazem. A gente acaba às vezes se empolgando e fazendo para a criança aquilo que a gente faz. Mas a criança não é, né? Talvez já está vendo bons resultados ou um potencial. Porque e as pessoas, no nosso país, a base ela não é muito valorizada. A gente como trabalha com criança, com projeto social, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter um resultado. Se a gente nunca tiver um resultado, para quem a gente vai pedir ajuda? Ah, mas o que vocês ganharam? O que vocês têm? Né? Vocês não têm nada.
Então a gente acaba, às vezes, queimando algumas etapas. E isso a gente tem que ter muita consciência, que a gente acaba, às vezes, pode fazer com que a gente, algum atleta de um grande futuro, a gente acaba matando ele aqui. Por quê? Especializo ele muito cedo, né? Eu tiro a criança com 18, 19 anos e já deu tudo. E depois, principalmente que no atletismo, que vocês acompanham também na TV, ele é um pouco mais tardio, né? A gente vê atletas aí com 30 e tantos anos, maratonista, por exemplo, é depois dos 30 que eles vão viver o auge da carreira, então. Né? E isso a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente acaba maçando, fazendo muito treinamento com ele, e ele chega com 20 anos, ele está esgotado, acontece de várias lesões que não sabe por quê, é estresse. Existe hoje lesão de fratura por estresse ósseo, né? E nós vivemos muito com isso no atletismo, né? Muito impacto, né? Então, eu acho que nós, profissionais de educação física, e quem está por trás desses projetos, tem que ter sempre esse cuidado, né? Claro que precisamos dos resultados, é óbvio que a gente precisa, mas temos que ter essa consciência aí de que a gente precisa dar o gosto para eles e quem sabe dali no futuro não sair um grande campeão, né? E fazer a nossa parte, que é a base, que é preparar. A base já diz, é fazer de um tudo, preparar ele para que no futuro ele possa receber a carga de treino e responder, sim, com capacidade e com desenvoltura. Às vezes para o jovem, para o adolescente também é meio complicado, até para eles discernirem a questão assim de diferenciar, sabe? Pô, eles querem treinar, né? Mas eles não sabem que o descanso também faz parte do treino. Né? Então ali tá na flor da idade, né? Vamos treinar, sabe? E aí acaba acontecendo isso que o Diego vinha falando, né? Essas lesões por estresse, até na canoagem é muito comum, sabe? Lesão de ombro, né? E por excesso de treinamento, né? Então a gente tem que cuidar muito, a gente tem que trabalhar com cautela, principalmente quando envolve né, jovens, adolescentes, né, que às vezes eles não têm aquela consciência. Então aí entra o papel do professor, né, o educador físico, né, em orientar da forma correta, né, para não causar esses tipos de lesões aí. E daí como é que se prepara uma aula, por exemplo, no projeto social da ECA? Quais as diferenças que ela vai ter de uma de competição, por exemplo, de uma preparação para alto rendimento? No projeto social, tá, a criança ela vai lá para aprender a gostar, para aprender a estar lá no meio do cenário, né, porque como a gente trabalha no rio, né, a gente tem esse contato com a natureza, a gente tem esse contato com a mata ciliar, então são desenvolvidas atividades lúdicas, né, dentro da água, né, com caiaque, às vezes a gente faz alguma aula de natação, né, então não é só ali a canoagem, né, e o que diferencia isso pro treinamento de alto rendimento é que o treinamento de alto rendimento, né, ele já envolvem questões como o atleta ele tem que ir para academia, né, ele tem os treinos na água, que são treinos, a gente faz tiro de 200, 500, 1000 metros, né, que são as provas olímpicas, né, na verdade a prova olímpica é de 200 e 1000 metros, né, então a gente treina as distâncias, né, ou seja, a prova de 200 metros é uma prova de mais explosão, né, a prova de 1000 metros é uma prova de mais resistência. Né? Então a gente tenta detectar no atleta, né, essa diferença, né, e dizer, não, esse atleta aqui, ele é um atleta mais para a prova de 1000 metros, que é um cara que tem mais resistência. Né? Então a gente treina essas individualidades, né, neles, para que a gente consiga depois aí incluir eles dentro de uma equipe de base, dentro das competições, né, no caso. Querendo ou não, o alto rendimento vai ter uma pressão maior, né? Vai exigir mais do atleta, né? Exatamente, com certeza, né? O alto rendimento ali é pressão, né? O treinador ali, ele planeja o treino e acompanha o atleta do início ao fim, né? E sempre está ali no ouvido dele, né? Buzinando, né? O pessoal está participando aqui, lembrando, para você que nos assiste aí, pode participar, facebook.com/TV Univates, na transmissão, comenta aí embaixo, lê aqui os recadinhos, temos do Alexandre Heisler, presidente da ALAF, boa noite a todos, grandes personalidades, projetos sérios dessas modalidades, grande abraço aí para os convidados, também Edson Silva,
dizendo que é pai de atleta da canoagem, quer parabenizar então o Marcos, que participou no bloco anterior, Chiquinho também, pelo empenho e dedicação em prol do futuro do esporte. Também o Arthur Figueiredo, de Treino em Treino, com o melhor professor. Seu aluno, Chiquinho? Sim, sim. Pessoal participando aqui, então, lembrando, participe aí, facebook.com/TV Univates, na transmissão. E nós também estamos ao vivo pelo canal 15 da NET Lajeado, 15 da Bras Rede em Arroio do Meio e também pelo site univates.br/TV. Bela, falando mais um pouquinho de Alaf, voltando para a questão de profissional, né? Como é que funciona, como é que está a preparação, como é que está essa retomada aí, como é que está, levando em conta que nós falávamos aqui de time profissional e a questão do projeto social, nessa questão de diferenças no treino. No futsal profissional acaba levando, tem a questão do físico, tem a questão do tático, são diversos tipos de treino também, né? Quando vem uma fase dessas, no que tem que focar mais? A fase, quando é ruim, o cara tem que treinar. O professor Chiquinho falou, tem que treinar. Nós não temos muito o que fazer, né? Então, tu tem que mobilizar. Primeiro tem que mobilizar a equipe para que eles possam perceber o tamanho da situação que nós estamos, né? Então eu sempre fui um técnico muito aberto, né? Eu sempre fui um cara muito aberto, sempre fui muito às vezes uns que é problema, outros dizem que é bom, mas o que eu tenho para dizer eu digo. Então eu sempre fui aberto com eles, sempre conversei com o meu grupo de atletas e falei que a nossa situação ela é muito difícil mesmo. Hoje, eu nunca tinha passado por uma situação dessa, né? Durante 10 anos de treino de técnico, jamais tinha passado por uma situação dessa de 9 jogos, de 9 derrotas e 1 empate. Não tinha passado, acredito que muitos atletas deles, que nunca passaram por uma situação dessa. E o momento é treinamento, né? Nós temos a obrigação de vencer o Sobradinho sábado. Obrigação, se nós quisermos almejar alguma coisa dentro da competição, a gente vai ter que vencê-los. E para isso a gente tem que treinar e se mobilizar. Então, a mobilização, o professor Chiquinho falou uma coisa do querer. Eu sempre prego isso, né? Para todo o meu grupo. A gente tem que querer, né? Eu sou um cara católico, rezo, peço a Deus que me proteja, que Deus... só que Deus não vai me ajudar se eu não treinar, se eu não correr atrás, se eu não querer, se eu não buscar, se eu não me motivar para isso. Eu preciso estar motivado, eu preciso estar me querendo, né? Então, a gente precisa disso, né? Então, alguns atletas nossos ainda eles não estão dentro desse feeling do negócio, então, do querer, do buscar, do motivar. Então, nós temos que mobilizar todos, né? Então a gente trabalha num grupo, não é individual, é um esporte coletivo. O grupo tem que se cobrar mais, isso eu já falei, né? Acho que alguns atletas precisam ser cobrados um pouquinho mais. Não é de cobrar, sair na porrada, mas de cobrar, precisa de cobrar. Então, nosso grupo é um grupo muito unido, não tem problema de vestiário, não tem problema de diretoria. Hoje a LAF é um clube que paga, um dos poucos clubes que paga em dia, né? Direitinho. Tudo que os atletas precisam. Hoje nós temos uma parceria com a universidade e com a Univates, que é né? Então o professor também falou sobre a estrutura do Centro Olímpico ali. Eu também falo, porque hoje nós temos, se não uma das melhores estruturas em termos de ginásio, para treinamento, para jogos, academia, né? Recuperação às vezes na piscina. Todo o que está envolvendo hoje a LAF é um envolvimento muito grande e de uma parceria aí que a gente só tem a agradecer à Universidade, a Univates mesmo. Mas só isso não basta. Se nós não queremos, se nós sábado não queremos, se nós não se unirmos, se nós, desde a diretoria até o menor dentro do grupo da LAF, não tiver imbuído da vitória, né? E cobrei isso depois no vestiário deles, que quem tivesse com vontade de jogar e treinar se apresentasse essa semana, senão não precisava mais se apresentar, porque é uma situação muito incômoda, né? Principalmente tu ser uma pessoa pública que nem eu sou, e praticamente todo mundo me conhece. Eu não moro aqui, moro em Estrela, né? Então imagina, Estrela é uma cidade menor que Lajeado, então praticamente todo mundo se conhece. Então eu saio ali para comprar um pão, o cara, pô, perder de novo, pô, não sei o quê. Aí eu não posso sair, então está ficando uma situação incômoda para mim. Então eu preciso transferir isso para os meus atletas também, para que eles possam sentir isso também, né? Então
a gente é uma equipe, então todos têm que dividir a sua parte. E nisso a gente vai ter que treinar essa semana, treinamento. Falo novamente, os que não tiverem afim, que não nem apareçam, né? A gente que vai já direto ao departamento pessoal, mas os que aparecerem essa semana é para nós treinarmos e para nós sermos unidos e buscar a vitória sábado de qualquer maneira. Você falou de motivação ali, técnico, acaba sendo então um pouco psicólogo também, Bela? Olha, não sei os professores aqui, mas o professor deve saber, deve ser paizão, né? Então às vezes eles trabalham mais ainda com o pessoal, com as categorias de base, com menores idades, né? Então eu acho que eles têm mais esse trabalho, mas eu também, hoje eu acumulo funções dentro da LAF, eu sou supervisor também, técnico e supervisor. Então, às vezes, professor, não sei o quê, às vezes, já os marmanjos aí, né, cara? A gente tem que dar uma conversada com o cara, bater um papo. Às vezes te mandam umas mensagens, nada a ver com o negócio, a gente fala, então, tu tem que ser psicólogo, porque tu está envolvendo aí, hoje eu tenho 14, 15 atletas, e mais ainda alguns que são casados, outros que têm a família aí, então, tu tem que ser meio psicólogo. Tu tem que meio que estudar um pouquinho ali a psicologia para te... Às vezes tu só estudando a psicologia ali ou lendo alguns cientistas aí para te entender a cabeça de alguns, senão tu não consegue entender. Você tem que nivelar isso então, na questão de motivar, de cobrar, de saber quando também cada um deles também, porque eu penso que vocês têm, como tem muitos jogadores novos também, eles devem lidar diferente com a pressão. Eu sou um técnico às vezes meio duro, né? Então, eu venho de uma escola assim, né? A minha escola, que eu joguei muito tempo, a minha escola era uma escola mais severa, uma escola mais perdeu, o cara ficava chateado 2, 3 dias, né? Então, teve um nadador agora que escreveu, não sei se foi o Xuxa, não sei o que escreveu sobre o eu, né? Ele fez um texto sobre o eu, eu não lembro quem foi o cara que escreveu, foi um grande esportista nosso aí do Brasil. E ele falou sobre o eu hoje, né? O eu do atleta. Então, hoje o atleta, ele... Não sei o porquê, não sei o motivo que isso está acontecendo, mas perdeu 3 minutos depois, está rindo, está brincando, toca a vida para frente. Então, eu venho de uma escola que é o contrário. Tu perdia, tu ia para casa pensar e ainda eu sou. Então, tem jogos que eu perco, às vezes a minha esposa vai deitar e eu fico até 5, 6 horas da manhã revendo o jogo, revendo o que pode ter acontecido, né? Então, isso eu digo para eles. Então, a gente alguns precisam ser mais profissionais no negócio, né? Mais profissionais. Eu vivo para isso, me dedico para isso. Perdi, não é ir lá e matar o cara, mas o cara tem que ter a consciência, não ficar brabo, mas o cara tem que pensar, repensar no que errou, o que pode acertar. E isso eu tento transmitir para o meu grupo, né? Sempre estou tentando transmitir uma situação que a gente às vezes precisa pensar, refletir, treinar o que não está legal, né? Então eu sempre estou passando isso para eles. Alguns aceitam, outros não aceitam. Mas eu não sei fazer essa cobrança, principalmente em jogo, né? Se é um menino novato ou é um veterano, a mesma situação eu cobro. Então, às vezes o cara tem que ser um pouquinho mais leve, mas eu cobro. Então, eu sempre penso assim, se tu tá ali, se eu coloquei jogar, tem condições, ele vai ser cobrado como um profissional, lógico. Às vezes ele não vai dar a resposta como um cara que já está carimbado há muito tempo. Mas eu cobro mesmo assim, eu acredito que cobro em aspas também, é uma maneira legal de cobrar, porque eu acredito que até no esporte, o professor canoagem também, ele deve ficar gritando lá atrás, vamos rema, vamos força e não sei o quê. Então essa maneira de todos nós técnicos, assim, a gente tem o eu dentro, o professor falou muito bem, o eu de querer ganhar, isso, o esporte ele é competitivo e tu sempre quer ganhar, tu sempre quer vencer. Isso está no nosso sangue de técnico e eu acredito que dificilmente um técnico trabalha duro, fica no rio ali passando frio, no atletismo, congelando para ir lá na competição competir. Eu acho que, lógico, competir, bom, tudo certo, mas o cara quer ganhar, até está no sangue. E me chama a atenção um pouquinho a questão da voz do técnico. Eu lembrei agora de uma da competição do ano passado, o Troféu Lajeado, até era um técnico da equipe da AVA, que ele ia para a largada e ele orientou a menina antes, né? Você olha para frente, em nenhum momento você olha para o lado. Você só olha para frente. Ele foi bem duro com ela, mas ele disse para ela só olhar para frente. E ao longo da corrida se percebia que muitos gritavam e chamavam. Em nenhum momento ela olhou para o lado. Ela chegou, eu não lembro se ela chegou em primeiro ou segundo, mas ela conquistou o pódio, mas ela não olhou para o lado, ela seguiu a voz. Como é que vocês veem essa questão do comando, da necessidade do técnico?
É importante, né? As provas de mais curtas de velocidade é isso mesmo. Às vezes tu nem respira, né? Tu tem que largar e se tu perder, olhou pro lado, é a fração de segundo tu perdeu e tu perde a chegada às vezes, né? Mas o papel é importante nas E provas. muitas vezes os pequenos, né, eles têm aquela dificuldade de concentrar, né, dispersa. Nas provas mais técnicas é muito importante o papel do professor aí na orientação, que vem muito na hora do salto, do arremesso. Os pequenos nem é a tábua de impulsão, mas é a zona de impulsão, né? E da gente ajustar, que às vezes não chega certo, chega com o pé trocado, né? Se perde. E nas provas mais longas, né? Essa é importante, né? Porque principalmente a criança, né? Ela dispara como se fosse terminar logo ali. Aí fez meia volta, ela tá morrendo, né? Então ali é importante ela escutar o professor, o treinador, né? Tem que ter uma dosagem. Depois de uma certa idade já tem o seu ritmo de prova, né? Ele já sabe o que ele tem que fazer, mas os pequenos ainda não, né? Acaba sendo bem importante. Muito importante. E Diego, falando do troféu agora que acontece esse final de semana, como é que tá o processo, funciona as inscrições, como é que funciona para quem quiser ir lá assistir também? Olha, as inscrições são equipes, né? São feitas diretamente com a Federação de Atletismo, encerram-se amanhã. É uma competição do calendário da federação, onde as equipes filiadas tradicionalmente participam. É de praxe nossa, na cidade onde acontece, a gente abrir a oportunidade para alguma escola que queira participar, né? Então também pode fazer a sua inscrição. E a gente quer convidar, né, os pais e alunos aí que venham, além de presenciar uma competição, né, que o atletismo é uma família também, né? Como o Chiquinho colocou assim, é muita integração, é muita parceria, muita amizade. Tu teve lá, às vezes o que perde a prova sai abraçado com o outro. Então o atletismo realmente é uma família, é muito legal. E também esse espaço, né, de aproveitar aí que a universidade tem à disposição, né, para a família curtir um dia inteiro. Então a partir de sábado, a partir das 8h30 o congresso técnico, a partir das 9h começam as provas e vão até as 4h30 da tarde. Então é um dia cheio de competição. Esperamos um grande número de atletas, né? Como tem os dois anteriores, teve bastante. Acredito que tenhamos aí mais de 300 atletas da categoria de base do estado aí competindo. E deixamos o convite para a comunidade Lajeado aí participar. E aquele que ainda não participa, que quer vir assistir, está curioso para ver, que venha, assista, converse conosco e quem sabe venha fazer parte do projeto aí e competir nas próximas competições. Bacana. Nosso tempo está chegando no final, Diego. Quero te agradecer a presença. Obrigado por compartilhar um pouquinho sobre a AVA, sobre o atletismo aqui na região. Eu que agradeço sempre esse espaço aí, né, de extrema importância para a gente divulgar o nosso trabalho aí. A gente agradece a oportunidade, Marcos. Chiquinho, também obrigado pela presença. O Marcos, que também está aqui atrás das câmeras, participou no bloco anterior. Só dar um reforço aí para a competição, para o Campeonato Brasileiro aí que vocês vão participar, para o pessoal estar torcendo e acompanhando também. Isso aí, agora a gente está em fase final dos treinamentos, né? Então estamos entrando numa fase agora de descanso, não de repouso, né? De descanso. Então no dia 28, né, na cidade de Curitiba, no Parque Aquático de Iguaçu, que mais precisamente fica na cidade de São José dos Pinhais, ali ao lado de Curitiba, né? Nós teremos a principal competição, né, a nível nacional de canoagem e velocidade. E é isso aí, agradecer o espaço aqui para a gente poder falar da nossa modalidade, do nosso esporte. Né, agradecer muito a diretoria da ECA, né, e também aos atletas, aos pais que não medem esforços para se empenhar, né, fazendo galeto, fazendo rifa, para a gente angariar recursos aí para a gente poder levar essa gurizada, né, para essas competições aí, né, e obrigado pelo espaço aqui mais uma vez. Isso aí. Obrigado, Chiquinho. Bela, também obrigado pela presença aí. Desejamos um bom jogo contra Sobradinho. Obrigado aí, Marcos, novamente. Só comentando, eu ajudei na rifa da canoagem, eu dei uma camisa pro pessoal sortear da canoagem, nem sabia, eu dei. Eu sou o pai de uma menina o Edio, lá. Isso, banco, isso, né? E ele me pediu uma camisa da Lave para fazer a rifa, e isso é importante, né? Pô, legal ajudar. Acho que o esporte todo nosso aí, ele se ajudando é importante. Obrigado ao espaço e convidar o pessoal aí para ver essa final aí sábado aí, nós Sobradinho aqui no
complexo da Univates aí. Muito obrigado. Importante a participação. Tá, o jogo de hoje então fica por aqui. Na semana que vem tem mais. Uma boa noite para você.